hoje, né, vai poder compartilhar aí seus conhecimentos. E nunca mais, a partir de hoje, eu terei apresentações sem fluxogramas, sem imagens bonitinhas, porque todo mundo que está aqui conseguirá fazer, com certeza, com essa aula de hoje. Então, com as palavras, Joyce. Vou até abrir meu campo. Boa tarde, professora. Boa tarde, todo mundo. Deixa eu aqui compartilhar a janela do meu computador. Compartilhar logo a tela inteira. Tá aparecendo aí o slide? Tá sim. Então tá bom. Então, gente, boa tarde todo mundo. Hoje eu estou aqui para fazer essa oficina. Eu optei por chamar ela de oficina de design em química, né? E eu queria começar falando um pouquinho sobre a importância do design na química e exatamente essas ilustrações desse material didático. O design, ele empenha um papel, na minha opinião, essencial na química, especialmente na comunicação de conceitos complexos, por meio exatamente dessas ilustrações e desses esquemas visuais. Então, a utilização desses recursos visuais vai... Só ocultar aqui rapidinho. A utilização de recursos visuais vai acabar melhorando a compreensão de todos os processos químicos. Então, vai permitir que as informações elas sejam passadas mais detalhadamente e também sejam assimiladas até mesmo com mais facilidade. Então, eu trouxe alguns tópicos que eu posso abordar sobre a importância do design na química, exatamente a clareza e a compreensão que elas nos traz. Ou seja, vai facilitar a visualização de processos químicos mais complexos, como eu falei, vai reduzir a ambiguidade também na representação de estruturas e mecanismos dentro dos nossos trabalhos. Outra coisa que é importante citar é exatamente a padronização e o profissionalismo. O uso dessas ilustrações de uma forma padronizada melhora a uniformidade de todo o nosso trabalho, além de apresentações e artigos com uma qualidade gráfica superior. Eu acho que todo mundo gosta quando está aí fazendo sua pesquisa científica, vai procurar uma metodologia, e a metodologia ela ali está detalhada em forma de imagem, fica até mais fácil de compreender. E o fato dessas apresentações e artigos com uma qualidade gráfica superior linka exatamente com a melhoria na comunicação científica. Então, você apresentando esses esquemas facilita demais a transmissão de informações entre os pesquisadores e também ajuda na compreensão de conteúdos por públicos variados. Essa compreensão de conteúdos por públicos variados linka bastante na eficiência de produção de material didático, que é uma coisa que nós bolsistas, tanto de pesquisa dentro do laboratório como de extensão, a gente deve levar em conta trabalhando no NEA, que é exatamente criar a eficiência dessa produção de material didático, principalmente que a gente trabalha com a comunidade. Então, criar materiais mais interativos e até mesmo atrativos, não só para estudantes, como para a comunidade, como eu coloquei, posso citar como exemplo, né? A produção dos bioprodutos. A gente pode levar de uma forma mais didática todo esse processo, tanto laboratorial, né, todas as etapas laboratoriais que acontecem no laboratório, como esquemas com os materiais que elas possuem mesmo no dia a dia delas. Então, a questão do design, a questão da produção de esquemas e fluxogramas visuais vai possibilitar a elaboração de infográficos, esquemas mais detalhados, que vai ajudar na eficiência, no entendimento, né, de um público não tão alvo, um público não tão de pesquisadores. Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês, antes da gente começar realmente a entender sobre os programas que nós vamos utilizar, é que toda vez que a gente fala de esquemas, ou até mesmo design, a gente já se assusta, né? Que existem muitos programas muito complexos de utilizar, como Photoshop, que eu coloquei aqui, o Grim, ou até mesmo ShadowDraw.
são softwares muito complexos e que realmente assustam. São de tela ampla, você tem que começar a iniciar, a desenhar desde o zero. Então, acaba sendo um pouco complexo. Mas a tecnologia está aí para ajudar a gente. Hoje já existem ferramentas que nos ajudam com uma edição muito intuitiva. Eu acho que todo mundo conhece o Canva. O Canva é um aplicativo também de tela aberta, né? Aquele aplicativo que a gente abre e não tem nada, não tem nada entre aspas. A gente abre ali, tem alguns templates prontos, mas não tem nada, é um branco e a gente pode criar infinitas possibilidades. Então, todo mundo acho que conhece o Canva, e o Canva é uma ferramenta de edição extremamente intuitiva, e a tecnologia nos ajudou mais ainda, criando o quê? Ferramentas de edição intuitivas para a nossa área de biologia, química, medicina, todas as áreas que vocês possam imaginar, a tecnologia já está aí para nos ajudar. Então, a tecnologia traz, e é os 2 programas que eu vou trazer aqui para vocês, vou trazer mais alguns, mas os 2 programas que eu mais quero aqui abordar, né, nessa oficina é exatamente o BioRender e o BioIcons, que são duas ferramentas de edição extremamente intuitivas e ferramentas ligadas ao nosso público-alvo, né? No caso, pesquisadores, área da química, área de biologia, plantas, agronomia, tudo vai estar entre essas 3 ferramentas. Eu costumo dizer que o BioRender a ferramenta mais completa, mas que nunca a gente deve utilizar somente uma. Acho que nossos trabalhos eles ficam mais robustos e ficam mais apresentáveis quando a gente consegue juntar essas multiplataformas. Vou aqui explicar para vocês um pouquinho na prática. Eu estou lendo vou colocar como exemplo o meu relatório, estou lendo meu relatório, estou escrevendo meu relatório, estou vendo que minha metodologia está dando uma página e eu quero colocar um esquema, a minha orientadora pede para eu colocar um fluxograma, algo que represente melhor o meu texto, mas eu não sei como iniciar. A gente pode iniciar do básico, que é exatamente desenhar. Você vai rabiscando no papel o que você fez dentro do laboratório, sabe? Como se você estivesse realmente ensinando para alguém. Ensina desenhando. Então, se você fez uma filtração a vácuo, você desenha feio mesmo, no máximo que você puder desenhar. Uma bomba a vácuo que vai para um becker, aí você faz uma seta que puxa para a próxima etapa. Então, é exatamente crucial você colocar essa ideia no papel antes de ir para o computador. Eu sinto que se você pegar um texto e, a partir desse texto, ele for direto tentar fazer um esquema, você vai acabar se perdendo nas etapas e aí acaba que seu esquema não vai ficar tão bom, ou você vai ficar até mesmo desestimulada por não conseguir ter um produto final. Então, colocar a ideia no papel antes de ir para o computador é algo fundamental, né? Você ter ideia do que você vai construir visualmente no papel, na hora para passar visualmente para o computador, para procurar o que você quer, é muito mais fácil. Então, sempre colocar a ideia no papel antes de ir para o computador. Eu quero começar aqui trabalhando com o BioIcons. Vocês estão conseguindo enxergar a página aqui do BioIcons? Estou, sim. Então, o BioIcons a gente vai trabalhar com vetores. Joyce, o que são vetores? Vetores são imagens, né? São essas imagens que a gente encontra em vários tipos de templates. Templates é como se fosse nosso slide, né? Quando a gente baixa um slide do SlideGo, que vem aqueles negocinhos bonitinhos prontos, isso são vetores. Então, o BioIcon, ele é basicamente um site onde ele vai ter vetores de inúmeras áreas de conhecimento que vocês podem imaginar. Tem de química, tem de microbiologia, tem tratando de biologia em si, tem tratando de nanopartícula, enfim, várias sub-áreas que a gente vai encontrar aqui nesse aplicativo. Então, a gente consegue perceber que tem um grande número de vetores, grande número de imagens, né? E aí você vai adaptando. Se você já tem a sua ideia num papel, você sabe que você quer fazer uma coisa
de controle microbiológico, você sabe que você precisa de uma placa de Petri, você precisa de um bico de Bunsen, você precisa de algum desses materiais, você pode ir procurando aqui. Você vai na subárea que você deseja. Algum desses sites, eles são um pouquinho bagunçados. Esse aqui até que é bastante organizado. As subáreas, realmente, ele consegue dizer quantos números de elementos tem, o que a gente vai estar trabalhando ali. Por exemplo, eu vou para a química. A gente consegue visualizar os desenhos. Tem alguns balões, alguns beckers, funil, proveta, enfim, uma rama de elementos que vocês podem criar a partir da criatividade de vocês. Vocês tendo uma ideia no papel e querendo colocar em prática. Joyce, eu quero fazer um processo de um esquema de fitoquímica, eu preciso de tubo de ensaio. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o site do Bioicons. É um site muito leve, ele vai rodar em qualquer computador, não é algo muito complexo. Você digita, deixa eu abrir aqui. Meu navegador é um pouquinho diferente, mas qualquer navegador vai abrir. Você vai digitar no Chrome ou no Safari, qualquer um vai abrir. Vou botar aqui Bioicons no Google, geralmente é o primeiro que aparece. Ele é muito leve. Ele já abre na página que tem que abrir, não precisa fazer cadastro, não precisa criar conta. Esse aqui é o mais simples possível. E é aquilo que eu falei anteriormente, é trabalhar com 2 ou mais ferramentas. Eu vou trabalhar aqui com Bioicons e eu não consigo montar o meu esquema só aqui. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o PowerPoint ou o Canva para poder construir o meu esquema. Então, estava aqui no tubo de ensaio, né? Eu acabei perdendo ele por aqui achei. Tubo de ensaio. Quero montar um processo de um esquema sobre fitoquímicos. Quero colocar ali os tubinhos de ensaio. Você vai dar um clique apenas nesse tubo de ensaio, apenas um clique, você vai abrir o navegador que você escolheu, ou o PowerPoint, ou o Canva, né? Eu recomendo trabalhar com o PowerPoint. Por quê, Joyce? Porque o Canva, por ser um navegador online, talvez trave, talvez seja um pouquinho difícil de você manusear, talvez você queira fazer uma operação, aí o seu computador ele vai começar a travar um pouquinho, porque você vai estar trabalhando com 2 ferramentas ao mesmo tempo, então é melhor trabalhar no PowerPoint. Se você for trabalhar com Bioicons, né? Com esse site aqui que eu estou indicando. Você abre o PowerPoint, vou colocar aqui o novo layout, esse ali eu estava fazendo ainda há pouco. Vou refazer o passo a passo. Estou aqui, escolhi a imagem que eu quero utilizar um tubo de ensaio para fazer um esquema de fitoquímica. Vou dar um clique no tubo de ensaio, vou abrir o PowerPoint e apenas vou dar Ctrl V. Simples, não tem bicho de 7 cabeças, é muito fácil. Aí, a partir do momento em que eu colei a imagem, eu posso estar ajustando da forma que eu quero. Aí, como eu disse lá no tópico anterior, é usar a criatividade, usar o esquema que você preparou, seguir a metodologia que você decidiu utilizar. Por exemplo, eu uso 3 a 4... Não, eu uso milhares de tubos de ensaio para fazer o meu teste fitoquímico, mas não tem como colocar milhares de tubos de ensaio aqui no seu esquema. Então, você coloca uma quantidade mínima, você coloca 4 tubos de ensaio, você identifica aqui tubos de ensaio. Calma, deixa eu fazer aqui. Um pouquinho devagar. Tubos de ensaio. Escrevi errado. Tubos de ensaio. E a partir do seu desenho feito no papel, você vai construindo o seu desenho aqui no computador, o seu desenho digital. Joyce, preciso de outra coisa, agora eu preciso de um becker, preciso de uma pipeta de Pasteur. Tem aqui, ó, acabei de ver, você clica, dá um clique, somente um clique, volta lá para o PowerPoint, dá o Ctrl V. E você vai ajustando, né? Por exemplo, preciso, no meu esquema, eu precisei pipetar 1 ml de uma solução aqui dentro do tubo de ensaio. Eu vou colocar isso aqui no meu esquema. Eu não vou colocar uma pipeta enorme no meu tubo de ensaio. A gente vai fazendo algumas coisas proporcionais, né? Até para ficar visualmente bonito. Aí você vai ajustando. Essa questão aqui de PowerPoint é muito intuitivo, é muito que a gente já aprende fazendo slides normalmente. Você diminui o tamanho da pipeta,
Você indica, leva até lá, bonitinho. Eu acho até que ela ficou, o tubo de ensaio que está grande demais. Mas assim você consegue ir ajustando até ficar mais parecido com o seu desenho, até ficar de uma forma harmônica. Então, preciso pipetar 1 ml de uma solução no tubo de ensaio. Aí você pode indicar, se você quiser, você coloca a quantidade de solução que você pipetou, se você quiser aqui. Deixa eu ver se consigo aqui. Eu viria aqui e colocava a quantidade. Se você quisesse colocar uma seta indicando, você poderia. O próprio PowerPoint ele oferece, né, essas opções de formas que você pode utilizar. Você pode colocar uma seta indicando. Então, o BioIcons ele está aí como um meio muito facilitador. A gente precisa aqui de uma seta, dá um clique, abre o PowerPoint, dá Ctrl V, automaticamente a pseta ela já vem para cá, para o PowerPoint. Não tem a necessidade de você baixar a imagem, inserir a imagem no seu documento, ela vai automaticamente. Nossa, Joyce, mas eu queria muito que o líquido dessa proveta aqui fosse azul. Ou dessa proveta não, desse tubo de ensaio fosse azul. O BioIcons vai me permitir fazer isso? Não. Se bem que aqui até tem um tubo de ensaio vazio, mas essas questões mais específicas, como mudança de coloração de uma determinada solução, ou mudança de algum equipamento, ou, Joyce, eu quero que a cor dessa proveta aqui ela seja rosa, será que não tem como ficar? Eu quero que essa pera aqui seja amarela, igual a que tem lá no laboratório. Acho que nem tem pera amarela no laboratório. Mas eu quero que seja verde, igual a que tem lá no laboratório. Tem como eu mudar utilizando o BioIcon? Não vai ter como. Essa plataforma, como eu disse para vocês, são imagens já prontas. Alguém usou aqueles softwares mais complexos, desenharam os equipamentos, vidrarias, enfim, alguns equipamentos mais complexos, como computador, essas coisas, microbiologia, né? Desenharam placas de 96, dentre outros vetores, e jogaram aqui. Então, não vai ter como a gente pegar essa ilustração e mudar alguma característica dela, por exemplo, mudar uma cor, adicionar algo. Essa parte, o BioIcons não vai nos ajudar nessa questão. Entretanto, se você pesquisar direitinho, aqui mesmo nesse próprio site, BioIcons, você consegue fazer uma variedade de esquemas, e de forma muito simples. Né? Eu estou dando essa opção aqui, não é a opção que eu mais uso nos meus esquemas, mas é uma opção mais fácil, mais simples, como eu falei anteriormente, né? É uma opção que não vai sobrecarregar o seu computador, não é uma opção que vai sobrecarregar o seu aparelho. Você pode fazer pelo tablet, você pode fazer pelo celular, né? É um site muito fácil de se usar e não é pesado. Diferente do BioRender, né? O BioRender ele já é um site um pouquinho não. O BioRender é um site extremamente completo. Eu digo que ele é uma das melhores ferramentas intuitivas para a criação de esquemas, né? De todas as áreas de conhecimento. Só que eu sinto que ele é um pouco pesado. Não no fato de só o melhor dos melhores computadores vai rodar ele, de forma alguma. Eu só sinto que ele é um pouco mais pesado exatamente por ofertar mais, como eu posso dizer, por ofertar mais ferramentas do que o BioIcons. O BioRender, ele já é um aplicativo de tela aberta. Joyce está horas falando um aplicativo de tela aberta, mas eu ainda não entendi o que é isso. Deixa eu trazer para cá. Um aplicativo de tela aberta significa que quando a gente abre o BioRender, ele vai pedir para a gente fazer o nosso cadastro, ele vai pedir para dar nome, colocar o nome de instituição, qual o seu curso, o porquê que você está utilizando ele, qual é o fim que você quer com os esquemas que você vai fazer nele. Ele vai pedir todas essas informações e depois ele vai transferir vocês para essa página aqui.
que eu chamo de aplicativo de tela aberta. A gente tem aqui alguns templates aqui em cima, como vocês podem ver. Eu mesma, eu nunca fui detalhadamente, peguei para olhar quais são os conteúdos que tem nesses templates prontos. Até porque tudo que eu produzo é a fim de publicação, ou meu relatório, ou apresentação. Então, eu acho que não é viável pegar já um material pronto por outra pessoa. Eu acho mais viável criar mesmo, já que o BioRender ele nos possibilita fazer muitas coisas. Então, quando você abre aqui o BioRender, é muito intuitivo, ele já vai querer que você crie uma ilustração, você aperta para criar uma ilustração. E é exatamente isso aqui que eu chamo de aplicativo de tela aberta, que ele vai abrir o aplicativo, só que não vai ter nada. Vai ter um quadrado, como vocês podem ver, como se fosse o PowerPoint, né? E a gente tem que começar a criar. O diferencial que torna ele uma ferramenta intuitiva é exatamente porque ele tem uma gama de figuras já prontas, vetores, como o BioIcon, mas já dentro do próprio software e do site dele. Ou seja, dá para a gente trabalhar de todas as formas possíveis. Eles permite com que a gente faça um upload, permite com que a gente desenhe, permite com que a gente faça gráficos até nesse site. E ele é como se fosse um Canva para a área de ciências. Basicamente, a maioria dos meus esquemas, se não forem feitos desenhados, são tirados do BioRender. Por quê? Porque o BioRender ele permite com que eu faça com que o que o BioIcons não me fornece, que é exatamente, eu tenho um Becker, mas nesse Becker eu quero mudar a cor dessa água para rosa, o BioRender vai me permitir mudar a cor do meu Becker para rosa. Eu quero aqui, meu extrato, ele tem uma coloração mais amarelada. O BioRender, ele vai me permitir com que eu coloque a água dentro a solução que está presente no meu Becker é um pouco mais amarelada. Então, o BioRender, ele é um site, uma ferramenta de edição extremamente completa. Preciso aqui fazer um esquema de uma pesagem. Vou colocar aqui, procurar uma balança. Ele dá inúmeras balanças, né? Ele dá 3 opções. Ele me dá essa. Vou botar de novo. Dá essa opção de balança. Mais uma. Me dá essa aqui. Quero fazer um preparo, um esquema indicando o preparo de extrato. E para preparar o meu extrato, eu começo pesando ele em uma balança. Eu tenho a possibilidade lá no laboratório de pesar, né, na balança analítica e tenho a oportunidade, né, de pesar nessa outra balança aqui, que não é tão laboratorial, como eu digo, mas se eu fosse escolher fazer um esquema de preparo de extrato, eu escolheria colocar essa balança aqui, que é que eu realmente, mais visualmente, esteticamente falando, é a que eu uso para realmente pesar o extrato. Eu peso meu extrato onde? No Becker. Vamos procurar um Becker aqui. Você digita aqui nessa seção de buscar. Se você quiser mais, você vai aqui em buscar e você digita. Joyce, escrevi Becker, não apareceu. Às vezes acontece. Então, o que eu recomendo? Sempre que você for usar o BioRender, você usar o Google Tradutor do lado, porque algumas palavras é mais fácil de você encontrar se tiver em inglês. Então, você coloca em inglês e vai ser mais fácil de encontrar a figura que você deseja. Aí, o que acontece? Vocês viram que tem aqui a figura da balança, e tem aqui o esquema, e tem aqui o Becker, né? Então, o que eu faço? Eu intuitivamente, né, coloco meu beckerzinho em cima da minha balança, de forma proporcional, né? Eu não vou colocar um becker de 5 litros em cima de uma balança desse tamanho. Então, eu coloco assim, proporcional a ideia, e tá aqui.
Para ficar mais fácil de você trabalhar com vários elementos ao mesmo tempo, eu sempre recomendo de você pegar o seu mousepad e selecionar todos os itens presentes na tela, porque assim você agrupa os mesmos e trabalha só com uma figura. Então fica mais simples, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho o meu processo aqui da minha pesagem com o meu becker em cima. Joyce, eu estava editando, estava fazendo um esquema extremamente assim perfeito, igualzinho estava do papel, eu coloquei para o computador, coloquei vários elementos, só que na hora que eu fui baixar, apareceu que só suporta determinada quantidade de elementos, né? Até porque o BioRender ele é um sistema, uma ferramenta paga, mas ele nos dá a oportunidade também de usar ele gratuitamente, assim como o Canva, assim como todas as outras ferramentas, exceto o BioIcons, né? Atualmente é muito comum a gente ter ferramentas intuitivas como o Canva, o BioRender, entre outros, que até determinado ponto tem uma gratuidade e seguindo a partir disso, as ferramentas só podem ser utilizadas se você fizer algum tipo de pagamento. O que eu aconselho? Foi uma coisa que eu aprendi, por mais que eu queria continuar fazendo os esquemas pelo BioRender, por se tratar de uma plataforma muito completa, mas também não queria pagar o absurdo que eles cobram para ter a oportunidade de usar todas as funcionalidades. É uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui. É como se fosse uma gambiarra que eu fiz para conseguir mediar isso. O que eu faço? Eu faço esquema partes por partes. Eu faço primeiro, se eu quero fazer um esquema de pesagem, eu vou fazer o meu esquema na medida da quantidade de ícones que eles me permitem utilizar. Geralmente, o BioRender permite utilizar no máximo 50 figuras numa imagem dessa aqui em tela aberta. Então, o que eu faço? Se eu quero fazer um processo de preparo de extrato, já preparei a minha primeira etapa, que é exatamente mostrar que eu vou pesar nessa balança. O que eu faço? Eu vou exportar essa imagem na qualidade que eles me permitirem exportar. Eu vou salvar do mesmo jeito que está aqui. Vou salvar. E vou abrir o programa que eu estou fazendo, o meu slide, ou o meu trabalho científico. Geralmente vocês podem trabalhar novamente, ou com Canva, ou com PowerPoint, né? Que são dois programas muito fáceis muito intuitivos também de estarem se mexendo. Então, exportei, salvei. Joyce, não estou conseguindo exportar. O BioRender diz que eu já atingi um limite máximo de... Nem sei se isso é possível, mas pode ser uma pergunta futura. O BioRender me disse que eu atingi um limite máximo de exportações por dia e eu não posso mais exportar. Você pode simplesmente dar um print do seu computador, do que você quiser. O BioRender ele não tem aquela marca d'água que outros programas possuem. Até o momento eles não têm. Aí você abre o PowerPoint, ou até mesmo o Canva que você estiver utilizando. Diferente do BioIcons, por se tratar de uma imagem que você exportou ou uma imagem que você tirou o print, você vai inserir, vai em imagens, esse dispositivo, e vai adicionar a imagem. E vai estar ali perfeito, você vai conseguir montar o seu esquema sem problema nenhum. Então, não acaba sendo uma desculpa dizer assim, eu não consigo fazer os esquemas, não consigo fazer os meus esquemas de maneiras mais complexas, porque o BioRender não me permite utilizar todas as ferramentas. Você pode fazer dessa forma que eu estou ensinando, exatamente, você fazer passo por passo, ou até mesmo se você pode transformar o BioRender em um BioIcons, que é exatamente, você vai pegando ícone por ícone. E agora eu quero um balão, deixa eu ver aqui. Vai em ícones, laboratórios e objetos, tem aqui vidrarias, vamos estar procurando aqui outra vidraria agora. Queria um balão. Deixa eu procurar. Esse aqui é bom. Acabei perdendo. Esse aqui. Esse aqui é muito bom porque se assemelha muito à vidraria que a gente usa para preparar o nosso extrato. Eu vou apagar esse aqui, que a gente já salvou.
quero aqui preparo de extrato, né? A partir dos dias, a gente sabe que a coloração da água não é azul, ela fica esverdeada, dependendo do extrato, pode ficar amarelada. Posso aqui fazer a mudança de coloração tranquilamente. A mudança aqui, vou colocar um verde. Vou fazer a mesma coisa. Vou exportar ou tirar um print, fica de seu critério, mas é melhor exportar por conta da qualidade. Às vezes, quando a gente tira o print, a gente perde um pouquinho da qualidade. Exportei. Encaminhei para o PowerPoint, adiciono essa imagem, vou inserir imagens, essa imagem que eu acabei de inserir, vou cortar aqui para ficar melhor a organização dela. E vou montando, de acordo com a imagem, de acordo com o projeto que eu fiz no papel, de acordo com a metodologia que eu quero apresentar no meu esquema, eu vou conseguindo montar. Então, o fato do BioRender ele ser uma ferramenta de edição complexa, não complexa de complicada de se mexer, e sim complexa por ter inúmeras funcionalidades e permitir fazer inúmeros esquemas, e o fato dele ser pago não vai atrapalhar no seu projeto, exatamente porque ele comete essa falha, né? Que é exatamente não ter uma marca d'água que lhe assegure de que as metodologias, os esquemas que serão trabalhados apenas no aplicativo deles, e nos permite fazer, entre aspas, essa gambiarra, que é pegar o elemento, levar para o PowerPoint ou para o Canva, ou qualquer outro editor de imagem, e montar os nossos esquemas. Deixa eu ir na minha galeria e pegar alguns esquemas meus já prontos. Deixa eu ir. Pronto. Esse esquema aqui de preparo de solução. Joyce, meu extrato não é verde, o meu extrato ele é amarelado. Será que eu posso mudar? Pode mudar. Joyce, eu quero que esse tubo, esse balão volumétrico, ele fique sem tampa, porque eu quero pipetar com a micropipeta algo dentro dele. O BioRender lhe permite fazer isso. Você dá 2 cliques aqui na tampa, você aperta Delete, você já consegue perceber que a tampa saiu. É só você procurar, eu estou aqui sendo mais prática, né? Mas você procura aqui na busca micropipeta, você vai encontrar uma variedade de micropipetas, você adiciona e leva a micropipeta até o balão. Então, o BioRender ele vai proporcionar para vocês inúmeras formas, inúmeros esquemas, inúmeras possibilidades de fazer todos os esquemas possíveis que vocês puderem imaginar. Eu acho que essa plataforma aqui vai cumprir o que ela promete. Joyce, uma opinião minha. Estou trabalhando com o BioRender, só que eu queria muito usar um vetor que eu achei do BioIcon. Você pode, eu acho interessantíssimo, usar a sua criatividade, mas, na minha opinião, não fica esteticamente bonito. Por quê? Porque o BioRender ele tem um traçado de desenho muito específico. Acontece muito comigo de alguém vir perguntar, Joyce, será que tu consegue fazer esse esquema aqui? E quando eu olho para o esquema, né, a pessoa pede para fazer um esquema parecido, e eu olho para o esquema e eu vejo que o esquema tem o mesmo traçado do BioRender, eu já digo que consigo, né, porque a plataforma nos permite fazer várias coisas. Quando eu já vejo que é um traçado diferente, eu já fico meio na dúvida, porque faz me levar a pensar que ou a pessoa desenhou realmente desde o princípio ou pegou de outras ferramentas, como o BioIcons ou outras que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se você decidir usar o BioRender como o ilustrador, a ferramenta para criar os seus esquemas, pode ficar só no BioRender. Eu sinto que o BioRender não vai ter uma coisa que você queira que não tenha no BioRender, vai ter de tudo, e se não tiver, você pode criar, né? Intuição, preciso pipetar, como está aqui o exemplo, preciso colocar uma micropipeta pipetando dentro de um vial. Não vai ter, se você pesquisar aqui no busca, quero uma micropipeta dentro de um vial.
é capaz de não ter, mas você pode intuitivamente pegar um vial, colocar na imagem, aí pegar uma micropipeta, adicionar, exportar e levar para o PowerPoint ou para um Canva, por exemplo, que a gente tem um Vortex, que a gente tem uma chapa magnética, como vocês podem ver. Então, não é muito raro acontecer de você querer algum equipamento, querer alguma vidraria, querer algo que o BioRender ele não vá suprir, porque ele é uma ferramenta extremamente ampla. O que acaba sendo um ponto negativo é exatamente essa questão de que, a partir de uma determinada quantidade de figuras que você coloca numa imagem, o BioRender ele vai bloquear você para uma ferramenta Pro. Mas vocês seguindo essa metodologia que eu dei para vocês de ir esquema por esquema, jogar em outra plataforma, fica fácil, não vai ter nada que vai impedir vocês de fazer os esquemas mais bonitos do IFMA, até fazer esquemas melhores do que eu. Outro programa que eu quero apresentar, deixa eu trazer aqui. Mas, enfim, só voltando aqui, essa questão de não utilizar outros vetores nas imagens do BioRender é só uma coisa minha mesmo. Vocês podem usar tranquilamente. Por exemplo, essa micropipeta eu peguei do BioIcons. E se eu quiser micropipetar uma determinada quantidade de uma solução aqui, não tem problema. É só uma questão que realmente o traçado do desenho do BioRender ele é muito específico. Uma pessoa que trabalha bastante com isso, passa muito tempo olhando plataformas, ferramentas, a gente já consegue distinguir quando um esquema ele é feito pelo BioRender ou quando ele é feito por outra plataforma digital. Trago aqui para vocês, como eu falei desde o início, e estou vendendo bastante, o peixe do BioRender, porque ele é uma plataforma assim, excelente. Existem outros sites que vão seguir a mesma ideia, a mesma prática do BioIcons. Aqui a gente tem esse desenhos científicos, a gente tem pessoas que usam aqueles softwares mais complexos que eu apresentei no slide, desenham e jogam nessas plataformas, exatamente para ajudar a comunidade científica, né, para poupar tempo. Então, a gente desenha, alguns desenhos que eu faço eu também jogo nessas plataformas exatamente para a gente se ajudar. Isso é mais fácil. Preciso de um desenho de uma micropipeta. Joyce, o BioRender, tem que ter muito BioRender no meu computador. Ele é muito bom, mas não dá porque ele trava muito, então meu computador não suporta, minha internet não é boa. Você pode usar esses outros sites, o BioIcons, esse desenhos científicos. Você vai pesquisando, aqui é só uma página geral, mas você consegue pesquisar o que você quer e, a partir disso, você adaptar para a sua metodologia, para o seu esquema. Outro site é esse aqui. Não vou saber muito bem falar o nome dele porque está em inglês, mas eu vou colocar o link de todos esses sites lá no grupo do laboratório, no grupo do NEA. A gente tem aqui, segue o mesmo esquema do BioIcons. A gente tem aqui alguns esquemas, por exemplo, eu sei que a gente não trabalha, mas tem Zebrafish, tem como Dongos, e segue a mesma ideia. Você faz o seu login, você procura os serviços, né, figuras científicas, e você vai procurando na medida do que você precisa para o seu esquema. Mas eu sinto que o BioRender e o BioIcons, eles são ferramentas robustas e que já vão atender as nossas demandas, né? Visando que ninguém vai fazer um esquema assim, extremamente complexo. Existe uma última ferramenta, já para encerrar aqui e perguntar se vocês têm algumas dúvidas, que é uma ferramenta extremamente atual, essa daqui. Eu digo que no mercado de designs científicos, ela é a que está competindo com o BioRender. Infelizmente, por mais que eu ame muito essa área de design e trazer esse ramo para dentro da educação, e é uma coisa que está crescendo bastante, eu ainda não parei para estudar essa plataforma.
exatamente porque eu sou muito apegada ao BioRender, eu sinto que o BioRender ele consegue cumprir com tudo que eu desejo, mas se vocês quiserem aprender um pouquinho mais a como mexer nessa ferramenta, eu sinto que ela é uma das que, na proposta do BioRender, é uma das que são mais parecidas. O pouco que eu olhei, ela ainda é mais ligada para a área microbiológica, na área da medicina, mas tem, assim, alguns elementos químicos que possam elementos químicos e biológicos que possam ajudar também nos nossos esquemas de trabalhos. Então, no mais, gente, é isso. Obrigada pela atenção de todos. Eu sempre vou estar disponível para sanar qualquer dúvida, né? Se vocês quiserem sentar e entender como funciona mais detalhadamente, de mudar a cor de uma gota, até desenhar estruturas mais complexas, eu consigo ensinar também. Eu tenho drives com inúmeros vetores para facilitar a vida de vocês, já indicando pipeta, proveta, Becker, todas essas questões, porque um medo que pode acontecer é exatamente do BioRender ele começar a colocar como posso dizer, começar a colocar o filtro e bloquear com que a gente consiga fazer aquela gambiarra de levar do BioRender e colocar para o PowerPoint. Então, eu já tenho um drive com todos os mais importantes, né, vidrarias, equipamentos, os mais utilizados também. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, que eu sei que talvez não tenha explicado de uma forma tão didática, vocês podem fazer. Muito bem. Vou estar tirando a apresentação. E eu vou parar aqui a gravação.